durou 40 anos. Se bem que tem gente que tem uns ternos lá, que não é mais terno, é eterno. Pastor Walter que falava, né? Sabe aquele xadrezão que parece um tabuleiro de pé moleque? Que é aquele? Larga esse trem, você acredita ali, larga esse trem. E aí, meus irmãos, sabe o que eu guardava? Isso é até engraçado para não ser triste. Cômico. Guardava camisa 3. Para quê? Uma camisa número 3 para mim. Não, eu vou guardar porque eu vou chegar nessa porção aí, irmão. É difícil chegar nessa porção 3 aí. Agora usa 3 no ponteiro, nem sei se ele usa 3, acho que nem é. Amados, as coisas elas vão acontecendo. E nós devemos entender que o Senhor tem o controle de todas as coisas. É Ele que nos abençoa. Paulo, meus irmãos, com um texto tão conhecido das Escrituras Sagradas, eu vou para o final aqui. Ele fala lá no livro de Filipenses, a igreja de Filipenses. E ele, no capítulo 3 de Filipenses, ele estava terminando a conversa. Ele estava terminando a carta aos Filipenses. E ele é uma coisa tão impressionante como Paulo, ele tinha intimidade com o Senhor, né? E com o Espírito Santo de Deus. Aí ele fala no capítulo 1, ele fala assim, eu não vos canso de escrever, no capítulo 3, no versículo 1, eu não me canso de escrever as mesmas coisas. Ele fala assim, eu repito tanto que precisar. Parece que ele estava terminando a carta. E ele retoma, por algumas coisas que estavam acontecendo na igreja, ele retoma a fala. E lá no capítulo 3, no verso 13 e 14, ele fala assim, irmãos, quanto a mim, julgo que não haja cansado, mas uma coisa faço é que esquecendo das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo, ele tinha uma visão, falando aqui como um atleta, tão atual essa palavra hoje, atleta. E ele olha para essa palavra, e ele fala assim, eu não olho para trás. Eu tenho um alvo, e o alvo é Cristo, e o alvo é para frente. E ele fala assim, eu vou concentrar, seja talvez essa frase a ser grifada por você e por mim. Eu vou me concentrar não nas coisas que para trás ficaram. Eu não vou me concentrar nelas. Eu não vou me concentrar no que foi ontem. Eu não vou me concentrar no que foi anteontem. Não vou. Eu vou pegar toda a minha força, mas toda ela. E eu vou colocar essa força, eu vou colocar isso tudo, esse empenho todo, nas coisas do futuro. Eu vou colocar em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, ele concentra o seu esforço não para o passado. Ele concentra o seu esforço para o futuro. Para ir para frente, para ir para as coisas que estão lá na frente. E ele, aqui no texto que eu li, nesses dois versículos, ele rejeita, meus irmãos, essa história da perfeição, aqui e agora. Porque, meus irmãos, nessa terra, nós estamos sendo aqui discipulados e doutrinados pelo Senhor para irmos melhorando todo dia. Pastor, então eu posso continuar fazendo das minhas? Não, não pode. Você tem que melhorar. Eu também tenho. Nós precisamos melhorar isso. Eu todo dia falo isso com Deus. Deus me mantém de pé. Eu preciso ser nessa função. Me ajuda. Aí, meus irmãos, agora, o que ele faz? Ele incentiva você e eu, e a igreja que estava em Filipenses, a o quê? A crescer, a almejar coisas melhores, a subir um pouco, a melhorar em algum aspecto, a subir um pouco mais, meus irmãos, até quando? Até atingir a maturidade. Meus irmãos, tem pessoas que não querem esse compromisso. E eu quero te dizer, se você talvez seja um que não quer esse compromisso,
Você não sabe se está perdendo. Não gosto dessa palavra dentro da igreja. Você não sabe. Meus irmãos, quando você entra para a obra de Deus, para as mãos de Deus, é maravilhoso, irmãos. É inexplicável. É até inexplicável o que Deus faz com os seus filhos na terra. De tão maravilhoso que é ser filho de Deus e se jogar aos braços do Pai. Quando eu cheguei na igreja, eu vim trazido pela minha esposa. Os irmãos conhecem a história. Primeiro culto, segundo culto, terceiro culto. Logo eu descobri que tinha um tal de reunião de oração lá na igreja. Não era culto como fazemos aqui, era reunião de oração. Cada no pó, oração. 1 hora e meia, 2 horas orando lá. Todo mundo orava, tudo isso. É assim até hoje. Nunca vimos lá, não é móvel, não é como daqui. E eu cheguei lá, vi os irmãos orando, falei, gente, eu cheguei aqui, eu não sei nem o beabá. Esse povo está falando coisa que eu não sei o que eles estão falando, eu tenho que fazer desalimentação. Eu não sei orar, eu não sei falar nada, eu não sei nada, eu estou lascado. E bem lascado. Aí, meus irmãos, o pastor ficou meio, era Moisés na época, ele falou assim, sei lá, o que ele dava lá para fazer, ele dividiu para me orar, eu ficava azul, não conseguia orar, travava tudo, não dava tudo. Aí, mas eu falei assim, aí eu ficava com vergonha, faltava outra terça. Se esse cara me falar para orar, não vai ser legal. Irmãos, era fatal. E eu tive então, 5 jovens. Os caras achavam eu, a galera toda, ora aí, irmão. Ora aí, cara, eu não sei, não pode nem falar meu nome direito. Aí era eu ia fazendo, insistindo, e fui aprendendo, fui abraçando a causa, o Senhor, a obra, os irmãos. Eu sempre fui muito amado na igreja, as pessoas me amando, entendendo meus erros, minhas falhas, me incentivando. Vamos para frente, vamos embora, dá um passo, vamos, empurrando, vamos embora, nós precisamos de gente assim. Vai empurrar nós, irmãos. Hoje eu falei aqui, você quer debruçar no ombro de alguém? Debruça no ombro de quem te ajuda. Meus irmãos, você quer debruçar no ombro de gente que te joga para baixo. O cara só conta história, é um negativismo geral. Irmão, tenta um cara que vai te levantar e falar assim, rapaz, você vai para frente, você vai vencer, você vai ter vitória, você vai conquistar. Amém. Na frente para a glória do Senhor. Amém. E eu fui, meus irmãos, para esse negócio, abracei isso. Quando dei por conta, eu já estava orando, quando dei por não, já era diácono, quando não, presbítero, passou um pouco, recebe a ligação do bom que era o Walter Rodrigues, você vai ser pastor. Eu falei, rapaz, o senhor está certo disso. Lá em São Paulo, está certíssimo disso. Pastor, Romero, que isso, dormi, Romero, porque pastor, com a minha esposa, inclusive. Como é que é? Né? Nós sempre brincamos com os pastores. Dormiu Romero, acordou o pastor Romero. Ou acordou e dormiu, não sei. E aí você vai vendo, meus irmãos, que Deus ele vai tratando de todas as coisas, as particularidades todas da nossa vida. Meus irmãos, às vezes o negócio aperta, a corda estica, né, Senhor? Estica para lá, estica para lá, você fala, esse trem vai estourar. Não vai dar, aí vai estourar. Aí quando você vê Deus, ele com providência. Você vê a coisa, meus irmãos, o bambu trinca. Você fala, não vai dar. Deus vai lá e prepara. Eu fui demitido em 2000, final de 99, Unimed, Playboy, ganhava razoavelmente preso. Chega lá um dia e me manda embora. Eu falei, rapaz, esse povo é doido, não pode mandar embora. Eu, mulher grávida disponível, grande, Unimed, coisa boa, e os caras me demitem. Eu falei, que trem doido. Fui embora numa tristeza, numa angústia, porque ninguém gosta disso. Mas ser crente também você passa por isso você tem que ser preparado. Cheguei em casa e carceiro, desculpa. Vou falar melhor. Calcei rotina no outro dia, cedo, e não tinha para onde ir. Não tem coisa pior que o desemprego.
Por isso que eu gosto de orar pelos desempregados, para que Deus abençoe. E não tinha para onde ir, falei que eu sabia abençoado. Eu falei, e agora? Eu falei assim, deixa eu falar uma coisa, querido. Se Deus ele nos sustentou até aqui, Ele vai nos sustentar até o final. Fica firme. Deus vai preparar o melhor para nós. Glória! Vamos embora. Ela grávida do menino, afastada. O que nós vamos fazer? Gente, é só Deus para fazer isso. Vamos tirar férias. Tira férias. Crente tem essas coisas, irmãos. Voltando no carro, arrumou um dinheiro, foi para onde? Vamos tirar férias. E voltamos, Deus já tinha preparado tudo, preparou emprego, trabalho, preparou isso que eu faço hoje, preparou o novo convênio, preparou as coisas todas, porque Deus trabalha para aquele que nele confia. Amém. Isso, meus irmãos, quer dizer fidelidade. Você precisa ser fiel. Amém. Obedecer a Deus naquilo que Ele fala sobre a sua vida, e você vai provar a grandeza de Deus assim, irmão, não é de outra forma. Então nós temos o que falar por conta disso, porque Deus nos deu, Ele é maravilhoso. Por isso que nós dizemos que Ele é maravilhoso. Amém. Ele é o príncipe da paz, o Pai da eternidade. Amém. Mas as coisas são boas quando nós entramos na presença do Senhor. O que Ele quer é que nós possamos chegar a essa maturidade tão tremenda e tão grandiosa. Querido, eu quero te dizer que essa palavra é uma palavra de incentivo para você, se eu pudesse falar isso, para o seu coração. Desvencilhe-se das coisas passadas. Amém. E vá para frente. Siga para frente, vá para frente. Deus tem coisas boas ali na frente para você. Deus tem coisas abençoadas ali na frente para você. E Ele vai te abençoar, Ele vai te dar vitória, Ele vai cuidar de você, Ele vai te assistir, Ele vai ser justo com você, Ele vai cuidar de todas as coisas. Eu gosto dessa frase. O Senhor cuida, outro dia eu postei um louvor aí para os irmãos, cuida dos detalhes da nossa vida, de todos eles. E cuida mesmo. Cuida dos detalhes de cada um deles. Em nome de Jesus, creia nisso. E em nome de Jesus, caminhe com essa palavra. E em nome de Jesus, erga a tua cabeça. Não seja mais, meus irmãos, o inimigo, ele vai querer te destruir. Ele vai querer dizer para você, você não pode. Mas o Senhor está dizendo, você pode. Amém. O inimigo vai querer dizer, você não vai vencer. Mas o Senhor vai te dizer, você vai vencer.